Eu acho que mesmo começando meio tarde, o pessoal ainda não conseguiu, né? Sexta-feira é difícil. Ah, ok. É, porque de 9 horas já tem outra aula, né? Não, isso é verdade. É por isso que eu quero começar logo, mas vai ser curtinha a aula de hoje. Eu acho que vocês devem até ter visto os slides, né? Só tem 4, eu acho. Enfim, eu espero ser uma aula curta, assim. Inicialmente, eu e Arthur, a gente tinha pensado de comentar os dois casos, né? Um dos casos é o da chacina da Candelária, e o outro caso é do STF, que é o caso Aida Cury. Eu ainda vou mencionar os dois durante minha apresentação, mas como o Arthur ficou doente, não vai ter a apresentação do caso Aida Cury do STF hoje, ok? Arthur ficou de gravar um vídeo para vocês, comentando essa decisão, porque é uma decisão muito importante assim para complementar a nossa exposição, e o ponto de vista de Arthur é muito interessante. Ele elaborou um artigo e realmente é muito interessante, então eu queria muito que ele apresentasse assim para vocês, certo? Mas vamos lá, não vamos, não vamos parar por isso, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do direito ao esquecimento. Na aula passada, a gente trabalhou as bases teóricas da discussão, certo? Hoje a gente vai ter uma abordagem mais prática e ver como o direito ao esquecimento se manifesta na jurisprudência brasileira. Na segunda, o Daniel trouxe uma questão do último concurso de delegado da Polícia Civil aqui da Paraíba para a gente discutir. Eu acho que muita gente não conseguiu acompanhar por causa do áudio, mas aí eu trouxe para vocês a questão. E a gente vai responder aqui junto. Suponha que determinado canal na internet esteja divulgando a história de um crime que tenha ocorrido em município brasileiro há mais de 50 anos. Suponha ainda que a informação acerca desse fato verídico tenha sido licitamente obtida e divulgada, e que o condenado pelo crime ajuize a ação na qual solicite suspensão da divulgação do fato, alegando ter direito constitucional ao esquecimento. Nessa situação, a referida alegação é procedente, pois o referido direito embasa-se na proteção da honra individual; improcedente, pois a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição; procedente, visto que o referido direito justifica-se pela proteção da imagem da pessoa; procedente, dado o princípio da inviolabilidade da personalidade humana; ou improcedente, visto os parâmetros constitucionais não incluem a proteção da personalidade em geral. Considerando o que a gente discutiu na aula passada, a gente entendeu que o direito ao esquecimento é a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos e dados que, em razão da passagem do tempo, tenham se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público. Além disso, a gente frisou também que o direito ao esquecimento é um direito fundamental implícito, que decorre do direito à privacidade, servindo como instrumento para atingir a dignidade humana, principalmente diante da necessidade da preservação da vida privada, da honra e da imagem do titular. Diante disso, considerando o que a gente tinha exposto na aula, é perfeitamente natural a gente tender a privilegiar as assertivas que defendem a procedência da ação, porque fala sobre a proteção da honra individual, sobre a proteção da imagem e sobre a inviolabilidade da privacidade humana. Mas, se a gente marcasse A, C ou D, o gabarito nos traria uma surpresa nada agradável, porque a alternativa correta pela banca é a B. É improcedente, pois a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Por que isso? É o que a gente vai buscar compreender hoje, tá certo? Então, nossa exposição vai ser organizada da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai traçar um panorama geral do direito ao esquecimento na jurisprudência brasileira, buscando ressaltar as principais decisões sobre o tema
E, em seguida, a gente vai estudar o recurso especial do caso Chacina da Candelária, certo? O recurso extraordinário referente ao caso Aida Cury vai ficar assíncrono, né, com a gravação de Arthur, tá certo? Bom, a valer, existem 3 correntes de pensamento a respeito da existência do direito ao esquecimento. A primeira considera que o direito ao esquecimento existe como um direito fundamental explícito. A segunda reconhece a sua existência enquanto direito fundamental implícito, decorrente ou da dignidade humana ou do direito à privacidade. Já a terceira considera que o direito ao esquecimento não existe como direito autônomo, mas como suporte fático de outros direitos fundamentais, com reflexos no direito ordinário, ok? Como sabemos, o direito ao esquecimento não tem previsão expressa no Brasil. Então, os debates sobre a existência do esquecimento no nosso país convergem para as 2 últimas correntes, ou um direito fundamental implícito, ou não existe como direito autônomo, ok? A verdade é que no início da década passada, a gente caminhava em direção à adoção da segunda corrente. Prova disso é o enunciado 531, que a gente trabalhou na aula passada, que diz que a tutela da dignidade humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Na sua justificativa, adiciona ainda que o Instituto estaria implícito na regra legal que assegura a proteção à intimidade, à imagem e à vida privada, bem como no princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Esse marco da construção doutrinária do direito ao esquecimento repercutiu também no judiciário. E a partir de 2013, o ano da sua edição, diversas decisões judiciais se apoiaram nessa tese. Nesse mesmo ano, em 2013, 2 casos emblemáticos marcaram a chegada da discussão nas cortes superiores. O recurso especial número 1334-097, eu nunca sei como ler esses recursos, mas enfim. Pronto. Para facilitar, gente, porque ler esses números não é minha praia, eu vou me referir como o caso Chacina da Candelária, esse, tá bom? E o recurso especial número 1.335.153, desculpa, que eu vou me referir como caso Aida Cury, que aí fica mais fácil para a gente, tá bom? Ambos esses casos foram julgados pela 4ª turma do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Simão. Consoante ao enunciado 531, as decisões desse recurso demonstraram uma clara tendência ao acolhimento da tese do direito ao esquecimento pelo STJ. Nesse sentido, podemos ressaltar alguns trechos da ementa dessas decisões. Quanto ao caso da Chacina da Candelária, eu destaco o seguinte trecho. Assim como é acolhido no direito estrangeiro, é imperiosa a aplicabilidade do direito ao esquecimento no cenário interno, como base não só da principiologia decorrente dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, mas também diretamente do direito positivo infraconstitucional. Então, é claro aqui que reconheceram o direito ao esquecimento, certo? Já no caso Aida Cury, eu destaco o seguinte. Assim como os condenados que cumpriram pena e os absolvidos que se envolveram em processo crime, as vítimas e seus familiares têm direito ao esquecimento, se assim o desejarem. Direito esse consistente em não se submeterem a desnecessárias lembranças de fatos passados que lhe causaram por si inesquecíveis feridas. Nesse caso, fica claro que reconheceu o direito ao esquecimento e não só para o ofensor, como também para o ofendido e seus familiares, certo?
Nesse recurso, eu destaco ainda que o STJ reconheceu o direito ao esquecimento para todos, tanto ofensor quanto ofendido e sua família, mas, no caso aí da Cury, ele entendeu que o direito ao esquecimento não alcança o caso, porque, em razão da historicidade do fato, havia impossibilidade de desvincular o caso do nome da vítima. Então, a exposição da imagem do nome da Aida Cury não seria alcançada pelo direito ao esquecimento. O que é importante fixar nessas decisões é que elas evidenciam que o STJ assumiu uma posição favorável ao reconhecimento do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, ok? É isso que a gente precisa ter em mente. Em 2001, a coisa muda radicalmente, ok? No caso Aida Cury ainda, o STF discutiu a aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocada pela própria vítima ou por seus familiares. Esse foi o tema 837, eu acho, se não me engano. E foi de repercussão geral. Isso significa que o STF estava discutindo ali algo de grande interesse e que iria servir de orientação para as futuras decisões do judiciário, certo? Então, rompendo com a tendência que a gente viu de acolhimento do direito ao esquecimento, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral, como eu disse. É incompatível com a Constituição a ideia do direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação sociais, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos do exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Aqui é importante entender que o STF, sim, reconheceu a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição, mas que ele não afastou a possibilidade de controle judicial nos casos de excessivo abuso, de eventuais excessos ou abusos da liberdade de expressão ou de informação. Isso a gente vê claramente aquilo que a gente estava discutindo na aula passada, que não temos direitos absolutos. Então, mesmo a liberdade de expressão e de informação tem limites. E esses limites devem ser analisados no caso concreto, ok? Então, ok. Em suma, para a gente entender... eu já cobri isso. Bom, em suma, quando falamos do direito ao esquecimento na jurisprudência brasileira, devemos frisar 2 pontos, ok? Primeiro ponto, na década passada, por volta de 2013, principalmente, o direito ao esquecimento obteve considerável respaldo na jurisprudência brasileira. Nesse sentido, merecem destaque as decisões do recurso especial do caso da Chacina da Candelária e do recurso especial do caso Aida Cury, nas quais o STJ acolheu a tese do direito ao esquecimento, marcando a primeira vez que uma Corte Superior discutiu o tema no Brasil. A segunda coisa que a gente tem que fixar, e essa daqui é a mais importante, é que, em 2021, o STF entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, ressalvando, claro, os eventuais excessos ou abusos da liberdade de expressão e de informação. Sendo essa uma tese de repercussão geral, a decisão serve para orientar o Poder Judiciário nos julgamentos de casos semelhantes. Com isso, ficou claro o porquê na questão da polícia do concurso seria improcedente? Ficou claro isso para vocês? Acácia, pelo que você aí explicou, dá a entender que o
direito ao esquecimento, né? Não está previsto na Constituição, mas o Supremo Tribunal entendeu que é legal, não é isso que você quer dizer? Não, o STF entendeu que é O STF, incompatível, certo? que não está previsto na Constituição. Não está previsto na Constituição e defender e falar que existe o direito ao esquecimento e atribuir esse direito ao esquecimento seria incompatível com a Constituição. Mas no Mas entendimento deles, eles entenderam que é legal. Né? não, Eu eles entendi isso. entenderam que é incompatível. Incompatível. Foi o Não, STJ incompatível com a que Constituição. reconheceu. Ele, Oi? ele é incompatível com a Constituição. Não é isso que Isso. que Isso. eles Então entenderam? não é legal, porque justamente a gente tem a hierarquia. Lembra que, enfim, se não é compatível com a Constituição, também não pode ser compatível com a nossa ordem Então não é infraconstitucional. jurisprudência. Como assim? Não, porque ele falou que era jurisprudência para servir de parâmetro para os outros juízes, a Sim, não ser jurisprudência no sentido que não é compatível com a Constituição. porque assim, anteriormente, o STJ estava reconhecendo. Então, muitas decisões até se baseavam nessa decisão do STJ. Mas aí o caso chegou no STF com repercussão geral. Então, serve para orientar as decisões dos outros, de todo o poder judiciário. Assim, não é vinculante, que não é uma súmula vinculante, né? Mas serve para orientar. E o STF entendeu que é incompatível com a Constituição. Incompatível. Mas ele fez uma ressalva, que a gente tem que avaliar no caso a caso se tem abuso ou excesso da imprensa, entendeu? Ao divulgar as informações. Mas, Cada caso é um caso, depende da circunstância do processo no momento que está sendo analisado. Entendi. Tá, obrigado. isso, e tipo, não dá para construir abstratamente, dizer que tem o direito ao esquecimento e construir abstratamente esse direito. Mas dá para avaliar nas circunstâncias se houve excesso ou abuso da Vai liberdade de depender da expressão de imprensa. interpretação do julgador, de acordo com a interpretação de cada julgador, não é isso? Isso, mas o que está fixo é que o direito ao esquecimento, como a gente entendeu, não dá para ser afirmado assim, abstratamente, entendeu? Gente, pode falar, eu acho que Milena levantou a mão primeiro. Foi, é só para. Porque ficou meio confuso para mim. Então, Certo. o STF entende que é incompatível com a Constituição, mas ele deixou aberto para que os juízes analisassem caso a caso? Não, ele deixou aberto para avaliar não o direito ao esquecimento. Eu acho que assim vai ficar mais claro. Não é para avaliar o direito ao esquecimento, é para avaliar se houve excesso ou abuso da imprensa, entendeu? Ao discutir um fato dado pretérito. Eu não sei se está dando para entender, mas é tipo, se tiver um excesso ou abuso, o que eles permitem, de repente, é uma indenização, por exemplo, entendeu? Não seria reconhecer um direito ao esquecimento de tirar do ar, remover a informação, entendeu? Porque no direito ao esquecimento seria isso, impedir de divulgar, certo? Aí o STF entendeu que, entendido assim, como o poder de impedir de divulgar é incompatível, mas que podem ter excessos e abusos da liberdade de expressão e de imprensa, que aí esses excessos e esses abusos devem ser analisados no caso concreto. Então, de repente, pode ter uma indenização, por exemplo, tá bom? Não sei se ficou mais claro, Ficou, mas agora também, ficou. gente, essa decisão é muito importante. É por isso que eu acho tão importante Arthur fazer o vídeo, porque justamente ele vai discutir essa decisão e eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês. Daniel, pode falar.
Pronto. E talvez fique até mais claro também quando a gente tratar dos casos, né? Da chacina da Candelária e do caso aí da Cury. Luiz Arthur, pode falar. Gente, bom dia. Eu não estou com uma voz muito legal e é por isso que eu vou tentar ser o mais breve, o mais breve possível, mas o que eu estava pensando é o seguinte. Eu não sei exatamente quando eu vou poder gravar esse vídeo, eu não queria deixar vocês na pendência. Então eu vou copiar agora e mandar lá no grupo. Vou ver se eu consigo mandar no chat Tudo aqui isso também. não, a sua saúde é mais importante. Ah, obrigado. Mas só uma coisa que não vai me custar nada é mandar o vídeo da matéria da TV Justiça, aquela coisa que eu falei dos grandes julgamentos do STF, porque é um vídeo de 30 minutos que fala exclusivamente, basicamente, sobre esse julgamento e tem os votos de cada ministro, enfim, é bem interessante. E vou enviar também o artigo ao qual a Casa se referiu, cuja segunda metade é quase inteiramente sobre a posição do STF sobre isso, certo? Então acho que fica até mais completo do que o vídeo que eu iria gravar e eu não sei quando eu poderia gravar. Aí desde hoje vocês já podem ler esse artigo, ver esse julgamento e tirar dúvidas comigo. Só não vou poder mandar áudio, mas tirar as dúvidas comigo para reforçar isso que Daniel e a Cássia acabaram de falar, que é, em abstrato, a tese do STF é de que o direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição. Eventuais abusos, eventuais ações referentes aos direitos da personalidade, como o direito à honra, à imagem, à privacidade, podem ser analisados, mas não sob a perspectiva da constitucionalidade de um direito ao esquecimento. Enfim, vou parar por aqui, mas vou mandar agora esses links e fiquem à vontade para tirar dúvida comigo. Pronto, gente. Eu espero que tenha dado pelo menos para entender. Assim, o que é importante fixar é que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, segundo o STF, ok? Até agora é isso, tá certo? E é por isso que naquela primeira questão a situação seria julgada improcedente, ok? Entendido? Perfeito. Obrigada, gente. Então, agora a gente vai entrar na análise de um caso. E essa vai ser a última parte da aula já. Então, vai ser bem curtinha para vocês hoje. É bom que aí todo mundo tenha um tempinho antes da próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar o caso da chacina da Candelária, ok? Eu acho que, assim como eu, a maioria de vocês nem estava viva quando essa tragédia aconteceu, né? Foi em 1993. Mas alguém já ouviu falar da chacina da Candelária? Eu estava vivo. Você estava vivo, Jadelande. Você lembra desse caso? Você lembra desse caso, Jadelande? Lembra? Então. De rapaz, menino e menino dormindo em frente da igreja. Isso foi a polícia, parece. Chegou lá, metralhou muita gente. Pronto, perfeitamente. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, em 1993, 8 jovens moradores de rua foram assassinados nas proximidades da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em um episódio que ficou conhecido como Chacina da Candelária. Esse evento traumático entrou na história do nosso país como um símbolo da precária proteção estatal conferida aos direitos humanos da criança e do adolescente em situação de risco, o que repercutiu, inclusive, na imagem do país junto à comunidade internacional. Entre os acusados da tragédia, foi indiciado um serralheiro que, no final do processo, foi absolvido pelo Tribunal do Júri em decisão unânime. Então, inicialmente, ele era um dos acusados, mas ele foi inocentado, ok? O serralheiro. 13 anos depois da chacina, em 2016, foi ao ar um documentário sobre a chacina da Candelária no programa Linha Direta da TV Globo. Acontece que, ao expor os acontecimentos, o programa apontou o serralheiro como um dos envolvidos na chacina. E, apesar de mencionar também a sua absolvição, o documentário divulgou o nome do serralheiro e a imagem dele também, e associou o nome e a imagem dele aos eventos da chacina. Tá, e como esse caso foi parar no STF? Então, vamos passo a passo.
O processo iniciou com uma ação de indenização pleiteada pelo serralheiro contra a Rede Globo por entender que a exposição de sua imagem e de seu nome foi ilícita e que lhe causou intenso abalo moral. Nesse sentido, o serralheiro alegou que o programa levou a público uma situação que ele já tinha superado, reacendendo na comunidade onde ele reside a imagem de chacinador e o ódio social, ferindo assim seu direito à paz, ao anonimato e à privacidade pessoal, com prejuízos também ao direito de seus familiares. Por exemplo, após o programa, o serralheiro não conseguiu mais emprego, então foi um prejuízo grande para a vida profissional dele, e ele se viu obrigado também a se desfazer de todos os seus bens e abandonar a comunidade que ele morava para não ser morto por justiceiros ou traficantes e também para proteger a segurança de seus familiares. Então, foi uma situação bem complicada, principalmente considerando que ele foi inocentado, gente. Em primeira instância, o pedido indenizatório foi julgado improcedente, pois se entendeu que o interesse público da notícia acerca desse evento traumático da história nacional deveria prevalecer ao direito ao anonimato e ao esquecimento do autor. Também se ressaltou que o programa, de fato, informou que ele tinha sido absolvido, mas mesmo assim, né, gente? Enfim, em grau de apelação, essa sentença foi reformada. Se considerou que houve abuso do direito de informar e violação da imagem do cidadão, dando provimento ao recurso para condenar a TV Globo ao pagamento da indenização. Inconformada com essa condenação, a Rede Globo interpôs um recurso especial, cujo principal fundamento era o argumento de que seria incabível o acolhimento do direito ao esquecimento nesse caso. Nesse sentido, a Globo alegou não ter havido nenhuma invasão de privacidade ou intimidade do autor, porque os fatos noticiados já eram públicos e amplamente discutidos na sociedade, fazendo parte do acervo histórico do povo. Também, a emissora também argumentou que o documentário tratou de acontecimentos de relevante interesse público e que o programa se limitou a narrar os fatos tais como ocorridos, deixando claro que o serralheiro teria sido inocentado. Adicionou ainda que não seria possível retratar a tragédia histórica da chacina sem mencionar o serralheiro, pois a ocultação dos inocentados do crime seria o mesmo que deixar o programa jornalístico sem qualquer lógica, pois um dos mais relevantes aspectos que envolveram o crime foi justamente a conturbada e incompetente investigação promovida pela polícia. Embora o segmento desse recurso especial tenha sido negado na origem, a análise acabou chegando, sim, ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Então, vamos ver o que o STJ decidiu. Bom, na decisão desse recurso especial, o STJ não proveu o recurso, ok? A Corte reconheceu o direito ao esquecimento do serralheiro em razão não só da proteção legal e constitucional da dignidade da pessoa humana, mas também das limitações positivadas à atividade informativa. Sendo assim, foi mantida a condenação da emissora ao pagamento da indenização. O trecho que esclarece isso é o seguinte: no caso, a despeito de a chacina da Candelária ter se tornado, com muita razão, um fato histórico, o certo é que a fatídica história seria bem contada e de forma fidedigna, sem que, para isso, a imagem e o nome do autor precisassem ser expostos em rede nacional. Dessa forma, nem a liberdade de imprensa seria tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do recorrido. Ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. Então, a gente vê aqui também algo que a gente falou na aula passada, né? Muitos elementos, aliás. Mas o fato de que a gente teria que resolver sempre com a ponderação, para não sacrificar nem a liberdade de imprensa e de informação, nem a proteção à privacidade e à dignidade do ofendido, né?
Acontece que, como a gente viu, o que aconteceu? Teve o caso Aida Cury no STF, que decidiu pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição, certo? A Globo tinha interposto um recurso extraordinário contra a decisão do STJ. Mas esse processo ficou sobrestado, ficou aguardando a decisão do STF no julgamento do caso Aida Cury. E após a decisão do STF, coube ao STJ analisar de novo o recurso sobre a chacina da Candelária, para verificar se seria preciso ajustar a sua posição ao entendimento do STF. A Corte entendeu que o julgamento do caso Chacina da Candelária não guarda relação com a primeira parte do tema 786, em que se fala sobre a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição. O julgamento guardaria relação com a segunda parte desse tema, que ressalva os eventuais excessos ou abusos no exercício de liberdade de expressão e de informação, que devem ser analisados caso a caso, a partir do parâmetro constitucional e das expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e civil. Por compreender que o julgamento do caso Chacina da Candelária de 2013 se adequa ao entendimento do STF, porque entraria nessa perspectiva de solucionar eventuais abusos e excessos, a Corte ratificou a sua decisão e manteve a condenação da TV Globo a indenizar o serralheiro. Contudo, a Globo, ela não cansa, é incansável, e a Globo interpôs um recurso extraordinário. Na verdade, foi o que eu estava dizendo, né? Mas esse recurso extraordinário, depois que o STJ manteve a decisão, o recurso extraordinário foi julgado pelo vice-presidente do STF e admitido. Então, eles ratificaram a decisão do STF de 2013, certo? Mas admitiram o recurso extraordinário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai caber ao STF analisar se, ao condenar a Globo por citar o nome do inocente, do serralheiro, como suspeito na chacina da Candelária, o STF desrespeitou o decidido pelo STF, o STJ desrespeitou o que foi decidido pelo STF sobre o direito ao esquecimento. Ficou embolado, deixa eu reorganizar aqui. Então, vamos lá. A Globo interpôs um recurso extraordinário, mas esse recurso extraordinário ficou paradão até a decisão do STF no caso Aida Cury. Quando teve a decisão do caso Aida Cury, coube ao STJ reavaliar a decisão do caso da chacina da Candelária. Eles decidiram ratificar a decisão porque eles entenderam que eles estavam trabalhando com a segunda parte do que o STF compreendeu. Então, estaria trabalhando com esse excesso, esse abuso da liberdade de expressão e de informação. Mas o STJ também admitiu o recurso extraordinário. E a questão vai ser decidida agora pelo STF, que o STF vai ter que decidir se o STJ desrespeitou o que foi entendido no tema 786 ou não. Então, se vai se manter a indenização, a condenação da Globo e a indenização do serralheiro ou não. Não sei se deu para entender, que eu embolei aí um pouco no final, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro. Alguém tinha alguma pergunta? E detalhe, Daniel, não só isso, a Globo alegou que era excessiva a indenização. Uma das alegações é essa, quando você lê a... Não faz nem cócegas, enfim. Mas, enfim, né? Fala, Daniel.
Eu acho que ela fez isso, não foi nem pelo dinheiro, foi para não criar uma jurisprudência contra ela mesma. Exato, exato. E também, gente, é interessante ressaltar que o caso Aida Cury, do STF, também é um caso contra a Globo por causa do linha direta. Eu acho que justamente eles decidiram acabar o linha direta para não ter mais problema com direito ao esquecimento, acabar com essa dor de cabeça, né? Mas, enfim. Mas, enfim, tá perfeito o que Daniel colocou, que é justamente, não tem como eles só aceitarem, né? Porque se eles só aceitarem, aí vai vir uma enxurrada, né, de ações contra a Globo, né? Perfeitamente, Daniel, é perfeito o que você colocou. Bom, gente, para finalizar, seria muito mais interessante se a gente tivesse visto também o caso Aida Cury, mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar, se vocês têm algum posicionamento. Eu queria muito saber de vocês se vocês são mais contra ou a favor do direito ao esquecimento, sabe? Porque, assim, eu mesma, eu trabalhando com esse assunto, eu sempre vou e volto, e aí eu me convenço que eu sou a favor, aí me convenço que eu sou contra, aí eu sou a favor da decisão do STF, aí depois eu repenso, eu sou bem indecisa, assim. Eu queria saber de vocês, assim, qual a opinião de vocês? Milena, pode falar. Eu acho que desde o começo que vocês expuseram esse tema, para mim se tornou muito claro que eu era a favor do direito ao esquecimento. Para mim não tem um ponto dos contras que você apresentou que me convençam do contrário. Direito ao esquecimento é realmente uma vedação às penas perpétuas, né, que tem vedação constitucional, e que para mim não faz o menor sentido ele não ser acatado pelo STF. Perfeito. Aí eu tinha esse era o meu posicionamento, Milena. Meu posicionamento com o seu, assim, estão alinhados. Mas quando eu assisti esse vídeo que o Arthur passou para vocês, que é excelente, aliás, foi o que mudou minha opinião. Porque lá eles trazem muito a perspectiva do impacto que isso teria na política do nosso país. Porque eles mostram que no ano eleitoral, os pedidos para apagar a informação, deletar a notícia, assim, crescem muito. Que seriam os políticos tentando apagar ali, afastar do conhecimento público, erros que eles podem ter cometido. Então, se a gente construísse realmente esse direito ao esquecimento, qual seria o limite, sabe? Será que não serviria justamente para esses políticos apagarem coisas que poderiam ser do nosso interesse, sabe? Então, eu recomendo demais você assistir o vídeo dos grandes julgamentos do STF, porque realmente lá a gente tem outra perspectiva. Alguém mais queria dar opinião? Mas, por exemplo, Daniel, você acha que, tipo, daqui 50 anos, a imprensa deve ter liberdade total para divulgar as imagens deles, os nomes deles e tudo assim? Entendi. Entendi. Milena, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu cliquei errado, me desculpa. Certo, sem problema. Daniel, eu acho que é muito interessante isso, que é um dos argumentos principais, assim, contra, né? Sim, pronto. E eu acho que esse é o ponto crucial, porque, tipo, ao meu ver, pelo menos, quando a gente publica o nome e a imagem, principalmente hoje em dia, né? Sai do controle.
Então, começa já o cancelamento, já vão atrás do familiar, do tio, prima, do sobrinho, do terceiro primo da pessoa, para escorraçar a cara da pessoa. Enfim, é um pouco demais, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter uma ponderação. Assim, a ponderação é o principal, sabe? Eu acho que, por exemplo, nesse caso, daqui 50 anos, eu não acho que seria adequado incluir o nome e a imagem da pessoa, sabe? Justamente para não submeter a pessoa a esse tipo de coisa, sabe? Iris, você quer comentar alguma coisa? Sim, a Cássia, é porque eu estava tendo mais ou menos esse mesmo pensamento que você falou agora. Hoje, nessa questão com as mídias digitais e tal, o ataque que as pessoas acabam sofrendo por determinadas ações é tão maior que eu acho que caberia validar se o sofrimento seria maior, tipo, pesar se o sofrimento da pessoa seria maior do que, tipo assim, não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, mas, tipo, se o sofrimento da pessoa fosse maior do que a necessidade dessa liberdade de imprensa, sabe? Se o sofrimento causado a ela fosse maior, então eu acho que eu seria a favor do direito ao esquecimento, sabe? Como, por exemplo, ocorreu com a situação da Xuxa, que ela participou daquele filme e depois ela pediu o direito ao esquecimento, que eu acho que até foi concedido, né, a ela. Não tem mais esse filme, não é mais acessível, se eu não me engano. Então, eu acho que foi algo que não afetou tanto a situação, tipo, a legislação e tal, e foi algo que foi muito benéfico a ela e não prejudicial a outras pessoas ou a outras áreas da Constituição e tal. Então, acho que eu sou a favor, eu acho que deveria ter sempre esse peso. Como sempre no direito existe esse peso entre o equilíbrio entre as partes, então eu acho que seria boa a aplicação em alguns casos. Sim, então ponderar, né, o interesse público de se divulgar um dado, uma informação, e o interesse privado, né, que seria o sofrimento, o constrangimento, enfim. Certo, perfeito. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Pois bem, é bom que a gente acabe e tem 15 minutinhos de descanso, né? Que eu também tenho uma aula depois. Gente, olha, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi muito enriquecedor, assim, até para mim. Obrigada pelas opiniões no final. Eu amo, assim, realmente discutir, né? Quando as pessoas estão dispostas a, enfim, apresentar pontos contra e a favor e saber discutir, né? Respeitar um ao outro e ter posições contrárias e tá tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem ler o material de apoio, principalmente nessa questão do STF, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, obrigada, gente. Então, e até uma próxima, tá bom? Tchau, gente. Eita, peraí. Peraí. Gente, não saiam. Eita, Jalante já saiu, Milena já saiu. Tudo bem, eu resolvo. Vamos fazer a chamada, tá bom, pessoal? Ai, Deus, esqueci o mais importante. Ok. Deixa eu abrir o chat. Vamos lá. Ana Clara. Ana Clara está presente? Não. Ana Raquel estava presente no começo, eu acho. A Cássia, está me ouvindo? Estou sim. Meu computador tinha travado aqui, do presente. Ana Clara está presente, ok. Ana Clara está presente, Ana Raquel está presente, ok. Arthur Moreira. Arthur está aí? Foi eu que ia trancar o curso. Certo. Tem bastante falta. Bom, Áurea. Tô aqui. No meio. Voltou já. Que estava caindo, né? Eu vi. Beatriz.